Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estava morrendo de saudade de fazer live por aqui, é um prazer encontrá-los, né? Hoje a gente vai falar tudo, praticamente tudo, sobre a carreira de procurador do Estado. Muita gente me pediu essa live para que eu esclarecesse os benefícios, os problemas, as eventuais dificuldades, né, da carreira de procurador do Estado, que é uma carreira que inclusive tem sido muito procurada. A advocacia pública, né, está de fato em franca expansão e nós, né, precisamos aqui esclarecer, né, todo o contexto do desenvolvimento das atividades relacionadas ao cargo de procurador do Estado. Um abraço para o Thiago, um abraço para todos, né, que estão aqui conosco e que me pediram, né, esta live para que a gente falasse um pouco sobre a carreira de procurador do Estado e, consequentemente, né, sobre os concursos que já estão com editais publicados e que eventualmente terão os seus editais publicados, como é o caso até mesmo do concurso para procurador do Estado de Alagoas, né? Então, sejam muito bem-vindos, né? É um prazer estar com vocês aqui. Mais uma live, mais um encontro, mais uma oportunidade que nós temos de debater, né, temas importantes. E nesse caso, né, para mim é um extremo prazer falar sobre a carreira de procurador do Estado. Então eu vou já de antemão falar a todos que, se tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem colocar aí nos comentários, eu vou acompanhar por aqui, vou tirar as dúvidas também. O objetivo é que nós possamos interagir em grau máximo na nossa live, beleza? E para começar a falar da advocacia pública e particularmente da carreira de procurador do Estado, eu vou dizer para vocês, primeiro, que é uma carreira fantástica pelos desafios que você tem no seu dia a dia, né? Na carreira de procurador do Estado, né, de advogado do Estado, você tem a oportunidade de lidar, né, e de discutir inúmeras matérias, né? Você pode, né, no seu dia a dia, tratar de questões envolvendo o direito tributário, né? Nós temos uma subdivisão, né, no âmbito das procuradorias estaduais só para tratar do direito tributário, né? Geralmente é denominado de Procuradoria da Fazenda Estadual. Então essas questões são lá afetadas, né, aos procuradores que estão lotados na Procuradoria da Fazenda Estadual, e você vai discutir várias questões, né, ligadas ao direito tributário, vai tratar de execução fiscal, vai lidar com os tributos estaduais, ICMS, né, ITCD, enfim, outros tributos. Então você já tem a oportunidade de trabalhar com direito tributário, com direito processual. Você tem a possibilidade de trabalhar com direito administrativo, né, ligado mais à matéria de pessoal no âmbito da Procuradoria Administrativa, né? E lá você vai lidar com questões ligadas a servidores públicos, por exemplo. Então, o direito administrativo aí passando, né, e permeando a atividade do procurador de Estado. Então, muito legal, muito interessante. Dentro disso também, desbordando nas questões previdenciárias. Então é outro ponto interessante. Você lida com direito previdenciário, principalmente com direito previdenciário público. Você tem ali a oportunidade de tratar de questões ligadas ao direito financeiro, análise, né, dos projetos de lei, da legislação orçamentária. Você tem a oportunidade de lidar com direito empresarial público, né? Muita gente ainda tem certas reticências em relação ao direito empresarial, mas muitas vezes eu, inclusive, sou consultado em relação a matérias ligadas ao direito empresarial público, as questões, né, relacionadas às estatais, né? E esse é um tema também muito rico, muito interessante. Um abraço para o meu querido amigo, referência na advocacia pública, Marco Peixoto, professor de todos nós, aí, um grande abraço. Então, você tem a oportunidade de lidar com direito empresarial público, com direito processual civil no âmbito da Procuradoria Judicial, né, muito com direito processual civil, abarcando ali as inúmeras matérias ligadas ao direito material em si. Você tem como trabalhar com licitações e contratos, né, na Procuradoria de Licitações e Contratos. Então, é uma carreira muito rica, é uma carreira, né, a advocacia pública estadual, eu vou falar aqui, né, da advocacia pública estadual, te dá essas oportunidades de você trabalhar com várias matérias. Então, de tédio você não vai morrer, né, eu te garanto. E o pessoal que está chegando agora podem fazer perguntas ligadas à carreira de procurador de Estado. De tédio você não vai morrer, porque você pode trabalhar com direito processual civil, direito administrativo, direito tributário, direito civil, direito empresarial, direito financeiro, né? Então são muitos pontos, direito agrário em algumas questões. E isso vai tornar a sua rotina, né, bem mais dinâmica. Eu digo para você, e sou muito sincero em relação a isso, né, estou há mais de 10 anos, né, na advocacia pública estadual
e me encanto todos os dias pelas matérias, pelos desafios, né, pelos debates que são travados lá. E um outro ponto interessante é que das carreiras jurídicas, galera, nós temos uma função que é muito peculiar e praticamente única, né? Porque a gente vai trabalhar, e nós trabalhamos no processo de arquitetura das políticas públicas. Então, o advogado público, e aí em caráter geral, né, mas estou falando, fazendo recorte para a advocacia pública estadual, ele tem a oportunidade de lidar, né, com a construção da política pública, de orientar juridicamente para que o gestor público possa atuar de forma segura. Então nós participamos da elaboração, nós conferimos segurança jurídica, isso é sensacional, né? Olhar para o advogado público como um arquiteto também de políticas públicas. Isso faz com que também nós nos inserimos, né, possamos nos inserir como parte, né, dentro desse processo de consolidação de políticas públicas. E além disso, lógico, por óbvio, a gente vai trabalhar ali, né, dentro do contencioso, né? Então tem praticamente duas linhas de atuação, né? A gente trabalha no contencioso, seja contencioso tributário ou não tributário, e a gente trabalha no consultivo, né? E dentro do consultivo, principalmente, a gente tem esse papel de arquiteto de políticas públicas. No contencioso, a gente vai promover, né, principalmente ali, tanto, por exemplo, a cobrança do crédito público através das execuções fiscais, como também, né, nós vamos ali atuar na defesa do Estado, evitando muitas vezes prejuízos, enfim, ao erário. Então vejo que é uma carreira sensacional, né? Eu sou muito suspeito para falar, mas digo para vocês que não existe, para mim particularmente, carreira jurídica melhor do que a advocacia pública, né? E a advocacia pública estadual, eu tenho uma paixão pela matéria estadual, então de fato a carreira de procurador do Estado é uma carreira que me encanta muito, e encanta muitas pessoas também, né? A gente tem visto cada vez mais alunos, enfim, né, se dedicando à advocacia pública, buscando concursos da advocacia pública. E sem dúvida alguma, né, a advocacia pública estadual é uma carreira fantástica. Então a gente falou, né, particularmente dos desafios, né, da oportunidade de você lidar com várias matérias no âmbito da advocacia pública estadual. São várias, né, vários dos temas que podem ser discutidos e tratados, desde o direito financeiro, ao direito tributário, ao direito civil, processual civil, empresarial público, direito administrativo, direito previdenciário, como também, né, a gente falou, né, desse papel do advogado público no âmbito consultivo ou contencioso, e principalmente aí olhando para o consultivo também, vendo e enxergando o advogado público como um arquiteto de políticas públicas. Então, são algumas considerações preliminares que eu queria trazer para vocês. Se alguém tiver qualquer dúvida sobre a carreira, manda aí, né, me fala, que a gente vai conversando aqui sobre a advocacia pública, particularmente a advocacia pública estadual. E eu quero, né, nesse nosso bate-papo, falar das benesses, né, dos pontos positivos e também dos eventuais pontos negativos da carreira, porque, né, por óbvio, como em qualquer carreira, a gente tem os nossos pontos, né, positivos e os pontos negativos, as eventuais dificuldades que surgem aí no exercício da nossa atividade. E um dos pontos que é sempre muito atrativo também, eu vou falar de um ponto de atratividade para aqueles que vão fazer concurso para advocacia pública, é que, principalmente, né, quando a gente olha para as carreiras da advocacia pública estadual como um todo, né, boa parte dos estados acabam permitindo e autorizam também a advocacia privada. Por óbvio, você não vai ter a possibilidade de advogar contra um ente público que te remunera. Mas é possível o exercício da advocacia em algumas procuradorias. Grande abraço, meu irmão Marcelo Mazola, né, um dos grandes processualistas do nosso país. Vale a pena acompanhar aí, seguir o professor Marcelo Mazola, né? Então vejam que a gente tem, né, aqui inclusive em Alagoas também há essa possibilidade de exercício da advocacia. Então você pode atuar, você vai atuar no âmbito da advocacia pública, e você ainda tem a possibilidade também, em alguns casos, né, alguns estados não autorizam, como é o caso de São Paulo, mas na maioria dos estados há esse permissivo para que você também possa advogar, né, o que é atrativo para muitos, né. Eu vou dizer para vocês que a maior parte, né, dos procuradores de estado acabam não advogando, né, mas existe uma parcela que advoga. E essa parcela que advoga, primeiro tem que entender que a advocacia pública é prioridade,
E em exercendo a advocacia privada, eu acredito muito também que o exercício da advocacia privada contribui para as reflexões jurídicas no âmbito da advocacia pública. Então é muito legal, né? É a única carreira, praticamente, advocacia pública estadual e municipal também, né? Você tem na advocacia pública municipal e em muitas das procuradorias municipais essa possibilidade. É algo muito atrativo, né? Muito atrativo. Então eu digo para vocês que de fato é algo que acaba chamando a atenção daqueles. Muitos alunos me perguntam, mas vale, pode advogar em Alagoas, pode advogar em outros estados, né? É um atrativo, é um super atrativo, né? Para quem gosta também de outros desafios e vai poder ter a possibilidade de conciliar as atividades, desde que tenha, por óbvio, muita dedicação, entrega e intensidade, né? O Lincoln pergunta aqui, como foi o início da carreira? Quais os desafios da prática da advocacia pública? Bom, o início da carreira é sempre muito desafiador, né? A gente vem da jornada dos concursos e nós somos colocados à prova no exercício da advocacia pública. O primeiro ponto que eu gosto de destacar é que você vai ter que olhar, né, ter um olhar diferenciado em relação à sua atuação prática, né? Você tem que pensar fora da caixa, construir soluções, e o advogado público ele precisa construir soluções, né? Principalmente no consultivo, não adianta você falar, não pode, você tem que falar, não pode, mas você pode fazer dessa e dessa forma, por esse caminho. Então precisa construir soluções. Então um dos grandes desafios é você colocar a mente à prova para construir soluções, né? Aquele raciocínio mais fechado dos concursos, ele precisa ser ampliado, porque você vai estar diante de um problema prático, precisa resolvê-lo. E só que tem um ponto muito positivo, né? Os colegas te acolhem, te ajudam, você tem ali uma troca de ideias, e isso é extremamente salutar, né? No concurso, por exemplo, da PGA de Alagoas, os últimos, né, aprovados e aprovadas passaram por um curso de formação, enfim, e isso foi uma grande oportunidade de pensar a carreira. Então você é colocado à prova, você precisa criar, você tem que ser muito criativo na advocacia pública para o exercício da defesa, para a construção de soluções. Então esse é de fato um dos grandes desafios. Eu lembro que quando eu iniciei na advocacia pública, eu fui lotado inicialmente no setor de licitações e contratos. Então tudo que eu já tinha lido, né, sobre licitações e contratos era muito diferente da atuação prática, né? Ali eu precisei enfrentar várias das questões ligadas à atuação do pregoeiro, por exemplo, né, a todo o procedimento licitatório, fase interna, fase externa, né, aplicação de penalidades, enfim. Então isso foi extremamente desafiador, né? Pergunto aqui onde é que eu sou formado. Eu sou formado na Universidade Federal de Alagoas, já estou aqui praticamente alagoano, né? Na Universidade Federal do Ceará, né? Eu sou formado na UFC. Fiz mestrado na Universidade Federal de Alagoas e estou fazendo doutorado na Universidade de Brasília, na nossa gloriosa UNB. Então, esses são, né, Lincoln, alguns dos desafios aí, de fato, da carreira que a gente enfrenta no início, mas muita gente fica desesperada, mas, né, tem que manter a calma, paciência e tranquilidade. Você vai ser acolhido pelos colegas e com certeza vai ter ali muita tranquilidade para exercer a advocacia pública. Então a gente falou, né, da possibilidade, que é uma dúvida de muita gente, pode advogar, não pode advogar? Em alguns estados é permitida a advocacia privada, em outros não é permitida. Na maioria dos estados é permitida, em alguns não. Né? Dei o exemplo de São Paulo, onde a advocacia privada não é permitida, que Alagoas é permitida. Enfim, é um ponto interessante, pode ser um atrativo, né, para a carreira. Vale, além disso, né, quais são os outros, né, eventuais benefícios da carreira, né? Lógico que hoje em dia, quando a gente olha para a advocacia pública, nós temos carreiras, a advocacia pública estadual, né, que é o nosso principal ponto aqui, nós temos carreiras bem remuneradas, né? Então, cada vez mais a advocacia pública é atrativa também em termos remuneratórios. A gente não pode deixar de falar isso, né? Boas remunerações, bons subsídios, e isso é interessante. Vocês têm visto aí nos editais que estão e que já foram publicados, né, o quanto que a remuneração é atrativa, é excelente, até porque nós temos uma responsabilidade muito grande, ela tem que ser compatível com a remuneração. E além disso, né, além do nosso subsídio, vocês também viram a decisão do Supremo Tribunal Federal, que chancela a constitucionalidade do pagamento da verba honorária. Então também nós percebemos honorários, mas por óbvio esses honorários advocatícios eles são limitados ao teto constitucional. Então nós recebemos honorários, mas os honorários são limitados
ao teto constitucional, beleza? Então a gente tem o nosso subsídio, recebe honorários, então a carreira em termos remuneratórios ela é muito atrativa, né? A gente ainda está falando dos benefícios, depois eu vou falar dos desafios, dos problemas que eventualmente nós temos. E aí nesse ponto também, dos eventuais benefícios, eu lembro que alguém me perguntou, Vale, são quantos dias de férias, né? Depende da carreira, cada carreira tem o seu regramento próprio, específico. Algumas carreiras, né, da advocacia pública estadual, a gente está falando da carreira de procurador de estado, tem 60 dias de férias, outros têm 30 dias de férias, vai depender, né, eventualmente do regramento, né, posto, né? Mas, por exemplo, aqui em Alagoas nós temos 60 dias de férias, enfim, tá? Então é algo para alguns é muito atrativo, né? Muito atrativo mesmo. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que na advocacia pública tem sido muito discutida, né, a questão ligada ao teletrabalho, enfim, algumas procuradorias já regulamentaram, outras estão regulamentando, né, a Advocacia Geral da União, por exemplo, né, já tem algumas regulamentações, na verdade, principalmente depois, né, do cenário pandêmico, que acaba se consolidando como uma realidade, uma possibilidade de realização. Então, muitas vezes, você deixa de fazer um concurso para a advocacia pública estadual porque talvez, né, vai ficar muito distante da sua casa, mas, né, principalmente olhando em termos de futuro, né, aquela sua procuradoria pode vir a regulamentar o teletrabalho ou autorizar de alguma forma, né, então já é um fator que acaba aplacando essa dificuldade que eventualmente você vislumbrava, tá? Então vejam que a gente tem, né, alguns bons atrativos da carreira, né, qualquer dúvida, mais uma vez, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a carreira de procurador de estado, estamos tirando aqui algumas dúvidas, né? Estamos falando nesse momento sobre os benefícios da carreira. Se tiverem qualquer tipo de pergunta, podem direcionar aí nos comentários que eu estou acompanhando vivamente aqui as inquietações de vocês em relação à carreira. Então a gente falou sobre né, a possibilidade de exercício da advocacia, falamos sobre questões remuneratórias, falamos sobre a possibilidade, né, que já é uma realidade em algumas procuradorias da regulamentação do teletrabalho, né? E também falamos, inclusive, da divisão das segmentações dentro das procuradorias estaduais em relação às atividades, né? Nós temos a Procuradoria da Fazenda Estadual, a Procuradoria Judicial, né, que lida com matéria não tributária, você pode ter, né, o setor consultivo de pessoal, a Procuradoria Administrativa, o setor de licitações e contratos, enfim. Então também, a depender da Procuradoria Estadual, você tem uma divisão diferenciada desse trabalho, mas você vai lidar com uma série de questões, né, que são desafiadoras, como eu disse, que exigem de você, né, um olhar diferenciado, e um dos grandes desafios é você ser criativo, né, criar soluções na advocacia pública, né? E para quem quer ser advogado público, principalmente advogado público estadual, tem que ter isso em mente, né? De pensar, de estudar, de continuar estudando, né? Tem gente que acha que vai passar e eu vou me aposentar. Ah, tá bom, passei, me aposentei, tchau. Não, você passou, você agora ali começam os estudos, aí você tem que aprofundar mesmo, né? Várias procuradorias, inclusive estaduais, incentivam a qualificação, né? Praticamente todas incentivam a qualificação do procurador de estado, inclusive a nível de pós-graduação em estrito sensu, mestrado, doutorado, para que a carreira ganhe também, né, com essas discussões. Então, quem pensa também em fazer um mestrado, doutorado depois que entrar na carreira nas procuradorias estaduais, vai encontrar um cenário de incentivo também, tá? De grande incentivo na maioria delas, para que você possa seguir, né, e continuar com os estudos. Beleza, galera? Alguma dúvida até aqui? Tem alguém com alguma curiosidade a mais? Eu tô tentando esgotar o tema, mas se vocês tiverem algum tipo de curiosidade em relação especificamente às procuradorias estaduais, fiquem à vontade aí, me falem, que eu vou tirando as dúvidas, que já falamos sobre algumas coisas, mas a gente vai destacando algum ou outro ponto que vocês trouxerem. Mas vale, só tem benefício na carreira, só tem coisa boa na carreira? Não, né? A carreira também tem coisas que não são tão boas assim. O Thiago pergunta se tem recesso, né? Veja que a gente tem, né, principalmente estabelecido, por exemplo, no Código de Processo Civil, né, aquela situação típica, né, da suspensão dos prazos processuais ao final do ano, aquelas férias dos advogados, e essa suspensão também se estenderia
né, para a advocacia pública, mas você continua realizando o seu trabalho, né? Se você não está de férias, você vai continuar realizando o seu trabalho. Por exemplo, quem está no consultivo não é impactado por isso, continua produzindo parecer, manifestações ali no consultivo. Quem está no contencioso tem uma suspensão dos prazos processuais, mas, né, com certeza, principalmente hoje pelo volume, precisa continuar trabalhando para dar vazão. Tá? Então, existe, né, principalmente que a gente está falando da aplicabilidade aí da disposição do CPC sobre a suspensão dos prazos processuais ao final do ano, enfim, mas, né, a gente tem aí de fato a continuidade do exercício da atividade se você não tiver, por óbvio, de férias, tá? A Larissa falou, eu mandei um direct, beleza, Larissa, vou te responder e a gente vai conversar aí no que eu puder te ajudar, eu estou à disposição. Professor, em termos de volume de trabalho, pessoal, em termos de volume de trabalho, né, eu digo sempre que é o seguinte, você não vai morrer de trabalhar, mas o seu volume de trabalho é um volume de trabalho considerável, né? Você, principalmente quando está lotado em setores, né, em alguns setores específicos da Procuradoria, você acaba tendo um volume de trabalho maior, enfim, a depender do setor, mas não é nada que vai impedir, né, que você não respire. Você vai ter condições, de alguma forma, de administrar o seu trabalho. É muito trabalho, de fato, você vai ter um volume de processo considerável, mas, né, é administrável também, né? No início você vai ter dificuldade ali para se adaptar, mas depois você consegue gerir melhor isso. E muitas procuradorias também têm investido, né, na parte tecnológica, no aparelhamento tecnológico para facilitar a atividade do procurador, principalmente as atividades que têm natureza repetitiva. Né? Como é o sistema de informática da PGE para lidar com o volume de trabalho? Na Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, a gente usa um sistema próprio específico para gestão processual no âmbito, aqui eu estou falando no âmbito judicial, que é o SAGE Procuradorias, que é o PGNet, que é integrado aqui com o nosso tribunal. Então, isso facilita o controle de prazo, gestão de processo e produção das manifestações. Isso ajuda demais. Algumas outras procuradorias se valem de outros sistemas, né? Mas é indispensável ter um sistema para você ter esse controle, inclusive das comunicações processuais, da produção das peças, enfim. Isso é fundamental, tá? E aqui a gente usa o SAGE Procuradorias. Mestre, tem uma pergunta interessante, que pressão política atrapalha o desempenho profissional? Essa é uma pergunta que eu recebo demais. Eu quero ser procurador do Estado, mas a Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, é um órgão integrante da administração pública direta, enfim. Será que você sofre pressão? Será que vão falar para você fazer um parecer no sentido e outro? Pessoal, eu nunca tive qualquer tipo de influência, ninguém nunca me falou para fazer um parecer no sentido e outro, uma peça no sentido e outro, muito pelo contrário, né? A gente respira, na maioria das vezes, lógico que você pode ter algum tipo de exceção em outra procuradoria, mas na maioria das vezes que se tem uma liberdade técnica de atuação, né? E isso é prestigiado, né? Essa autonomia técnica para que você possa produzir as suas manifestações. Então eu posso dizer para vocês, o meu testemunho, nunca fui em nenhuma hipótese pressionado para me manifestar em um sentido ou em outro, jamais, né? Sempre tive ali total tranquilidade para exarar os meus posicionamentos jurídicos e eventualmente, por óbvio, né? Se a autoridade superior não concordar, ela reforma o meu entendimento e isso faz parte da estrutura hierárquica da própria advocacia pública, né? Se eu exarei um parecer e o meu chefe eventualmente não concorda, ele vai modificar e vida que segue, né? Faz parte dessa estruturação. Mas pressões políticas não sofri, né? Não estou dizendo que não pode acontecer, mas eu particularmente nesse tempo de advocacia pública jamais sofri qualquer tipo de pressão, tá? Agora, lembrem-se que vocês serão advogados públicos, né? E, por exemplo, no âmbito contencioso, você está representando o Estado. E representando o Estado, você é um agente que vai agir de forma parcial, né? Você tem a parcialidade. Né? E dentro dessa parcialidade, você vai ter que buscar meios, né, para a defesa dos interesses do Estado. Isso não significa, muito pelo contrário, que o poder público vai atuar de forma indiscriminada no âmbito contencioso, não, né? O que a gente tem visto hoje é uma mudança de perfil, principalmente para prestigiar os meios adequados de resolução de conflitos, né? Então as procuradorias, por exemplo, e cada vez mais, né, eu digo que a carreira de procurador do Estado, aqui eu vou falar de procurador do Estado, mas a advocacia pública como um todo, tem ganhado destaque, né? Porque a gente também tem atuado
no âmbito consensual, nas nossas câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, né? Lembra lá você do artigo 174 do Código de Processo Civil, né? Ou seja, cada vez mais a advocacia pública ganha projeção, né? Nos vários flancos de atuação da advocacia pública, né? E aqui eu estou falando da Procuradoria do Estado. Então isso é sensacional, né? Isso é sensacional, tá? Então vejam que a gente tem aqui de fato, né, uma carreira fantástica. Você consegue gerenciar o horário de trabalho? Sim, né? Você, enquanto procurador de Estado, você não tem um horário fixo ali, né? Você vai ter que chegar a tal hora, sair tal hora. O seu horário ele é feito de acordo com o seu volume de trabalho, né? Independentemente das circunstâncias, os processos continuam chegando na sua caixa e você vai ter que administrar isso da melhor forma. Tem pessoas que administram bem, tem pessoas que administram mal, mas, né, vai depender muito de você, do seu controle, gerenciamento e gestão de tempo. Então, o que você vai gerir é o seu acervo. Se você gerir bem seu acervo, ótimo, tranquilo, você vai estar muito bem, beleza? Tranquilo? A Janaína pergunta aqui, na prática, o expediente 4, 6 horas de fato acontece? Eu digo sempre, né, porque o pessoal me pergunta por causa do concurso da PGE de Alagoas, eu vi na lei que são 20 horas. Esqueçam isso, vocês não vão trabalhar 20 horas semanais, eu trabalho muito mais do que isso, né? Até por conta do volume de processo que você tem. Então, assim, é algo só ilustrativo, né? Muito pelo contrário, você trabalha bem mais do que está posto, né? Porque você tem que, como eu disse, dar vazão aos seus processos. Então, muito legal, né? Principalmente a pergunta sobre influência política, enfim, eu nunca sofri, a gente está falando de advocacia pública estadual aqui, esse tipo de pressão, né, ali para exarar um parecer ou fazer uma manifestação em um sentido ou em outro. Muito respeito, na maioria das vezes, à autonomia técnica do procurador de Estado, né, que vai agir ali, e isso é muito importante também, pessoal. Vocês precisam entrar na Procuradoria Estadual com essa mentalidade. Vocês estão ali para construir soluções. Por isso que não adianta só simplesmente eu chegar e há uma consulta do gestor e eu falar, não pode, isso aqui você quer fazer, não pode. Tá, mas como é que eu posso fazer? Como é que eu posso construir um caminho para poder fazer isso, né? Esse é o grande ponto. Pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui, acabei abrindo a tela de perguntas. Uma das perguntas é, a PGE tem 60 dias de férias, Alagoas tem 60 dias de férias, né? Por exemplo, né? E isso eu já falei aqui para vocês. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Na PGE, o teletrabalho só é concedido após determinado período? Sim, né? Nós temos regulamentação, mas o teletrabalho só é autorizado depois que você passa pelo estágio probatório, né? Depois você ultrapassa ali os 3 anos. Então aí, e se você for chefe, exercer cargo de chefia, também você não pode se submeter ao teletrabalho, beleza? Mas, né, por óbvio, não é nenhum sacrifício, por exemplo, para quem vai fazer concurso PGE de Alagoas, morar em Maceió, né, talvez ali durante 3 anos, porque é uma cidade fantástica, na qualidade de vida absurda. Digo para vocês, né, sou cearense, mas, né, Alagoas me encanta demais, né, e é uma cidade sensacional. E eu espero vocês, inclusive, no próximo concurso, né, que já foi aí pela Procuradora-Geral anunciado que no início do próximo ano nós teremos já edital, né, do concurso da PGE de Alagoas. Então, momento de preparação intensa, né? Momento de preparação intensa. O Bragas pergunta aqui, Luiz, teremos cadastro de reserva nesse próximo concurso? Sim, porque, né, nós tivemos a publicação de uma lei que prevê expressamente a necessidade de cadastro de reserva nesse concurso, tá? Então, vejam que nós teremos sim, né, cadastro de reserva nesse próximo concurso da PGE de Alagoas, beleza, galera? Né? Vai ter, porque foi uma preocupação de muita gente, né? Porque no anterior a gente não teve, e principalmente algumas pessoas muito boas ficaram de fora, mas nesse nós teremos cadastro de reserva, o que já anima vocês também, né? Eu sei que muita gente ficou desanimada porque não tinha, mas nesse próximo nós teremos sim cadastro de reserva. Vale, eu recebi uma pergunta, né, também muito interessante sobre a advocacia pública estadual, sobre a representação em tribunais superiores, né, principalmente a atuação em Brasília. Como é que né, algumas pessoas me perguntaram como é que é a representação em Brasília. Pessoal, algumas procuradorias têm, né, basicamente uma quantidade maior de procuradores lotados em Brasília,
outras procuradorias têm uma quantidade menor, vai depender da procuradoria, mas geralmente a Procuradoria Estadual tem uma representação em Brasília para atuação nos tribunais superiores, né? Aqui em Alagoas nós temos a representação em Brasília, né? Principalmente para que nós tenhamos uma atuação mais profícua no STJ, no STF, enfim, que também é uma atividade sensacional, né? Atividade de interlocução, né, com os tribunais superiores, despacho com os ministros, sustentação oral nos tribunais superiores, então é algo interessantíssimo, e você pode ter a possibilidade, a depender da Procuradoria Estadual, por exemplo, São Paulo, né, que tem um volume maior de procuradores, tem mais procuradores lá em Brasília. Nós temos, né, ali 2 procuradores que eventualmente são lotados por lá. Então é uma atividade também muito interessante, e pode ser que eventualmente você tenha essa possibilidade de ser lotado em Brasília para atuar lá perante os tribunais superiores, com uma atuação muito interessante, né? Essa de representar, ou melhor, de apresentar o Estado, né, perante os tribunais superiores. Alguém perguntou aqui se eu acho que a prova vem em que mês. Claro, se foi anunciado aí o edital, por exemplo, da PGA de Alagoas para o início do ano, talvez ali até março, né, a prova deva ficar ali mais ou menos 2, 3 meses depois, no máximo. Então a gente tem essa prova no primeiro semestre, acredito eu, aqui é o meu palpite, né, que nós tenhamos essa prova no primeiro semestre. Por isso, né, é fundamental que você comece agora o seu processo de preparação, esteja mais atento, né, às questões ligadas à formação da sua base, principalmente a intensidade maior nos estudos nessa reta final. A Renata pergunta por que 2 concursos em pouco tempo. Primeiro porque entre o meu concurso e o anterior demorou muito tempo, então nós temos cargos vagos, né? Como no último concurso não teve cadastro de reserva e dos 15 que foram aprovados, apenas, salvo engano, 13 tomaram posse efetivamente, nós ainda temos um clarão, esse clarão precisa ser preenchido, né? E aí fica a pergunta de vocês, o nosso volume de trabalho cada vez mais aumenta, né? Principalmente levando em consideração a absorção, né, da representação das autarquias e fundações, né? Ou seja, diante, né, da decisão, inclusive do Supremo Tribunal Federal, sobre o princípio da unicidade de representação, a interpretação adequada do artigo 132 da Constituição Federal. Então, de fato, pessoal, né, nós temos muito trabalho, esse trabalho precisa, né, de uma força motriz para ser gerido, né, e no caso são vocês. Por isso que nós tivemos aí 2 concursos em tão pouco tempo, né, a previsão de 2 concursos em tão pouco tempo. O Thiago pergunta aqui como é que funciona a designação para as áreas, pode pedir remoção de uma área para outra. Veja, depende da procuradoria, né? Cada procuradoria tem seu regramento próprio, né? Geralmente você é lotado inicialmente naqueles setores que tem mais dificuldade, que tem mais deficiência, né, de procurador, né? Então, no meu caso, quando eu tomei posse, existia um clarão na Procuradoria de Licitações, né? A maioria dos procuradores que tomaram posse em Alagoas estão na Procuradoria Judicial hoje, que é a procuradoria que tem maior volume, que precisa de mais procuradores, enfim, entendeu? Então depende. E há um regramento específico para essa movimentação interna, né? Geralmente são adotados alguns critérios, como por exemplo a antiguidade, né? Para que você possa promover essa movimentação interna. Mas também você pode ocupar cargos dentro das procuradorias estaduais, né, funções, por exemplo, de confiança. Então você pode ser designado para ser chefe em um determinado setor, você pode ser designado para atuar, por exemplo, aqui na Procuradoria Geral do Estado de Alagoas, na assessoria especial junto ao Procurador-Geral do Estado. Então você também tem essas possibilidades de movimentação decorrentes do exercício de funções de confiança, e se não for por isso, você pode ter uma movimentação atendendo ao regramento daquela Procuradoria Estadual, que leva em consideração alguns critérios, inclusive, como pode ser o caso, o próprio critério de antiguidade, ou, né, em algumas procuradorias, a expertise que aquele procurador tem. Você tem um procurador muito bom na área tributária, então esse procurador está na procuradoria administrativa, você precisa melhorar a sua área tributária. Muitas vezes há essa movimentação decorrente da expertise, né, do desenvolvimento de competências daquele procurador. O Braga pergunta aqui, Luiz, havendo cadastro de reserva, acredito que a PGE teremos uma média de 15 a 20 nomeações? Acredito que deva ficar por aí, né? Acredito que deva girar, né, em torno disso, e vamos aguardar, né, as futuras informações. Pessoal, vamos avançando, até agora tudo certo com vocês? Valendo a pena aí a live,
estão tirando todas as dúvidas sobre a carreira de procurador de Estado, sobre o que a gente faz, o que a gente não faz, quais são os pontos positivos, os pontos negativos. Eu queria falar de um ponto que não é tão bom da carreira também, né? Falei de alguns, mas existe um ponto que não é tão positivo. Assim, no geral, vou olhar para Brasil, nível de Brasil. Muitas vezes ainda há uma carência, uma deficiência administrativa, né? Não é toda procuradoria que você tem, por exemplo, carreira de apoio, né? Com assessores, enfim, diferentemente do que acontece em outras carreiras, como a magistratura, o MP, que tem isso mais aparelhado. Na advocacia pública estadual, às vezes a gente sofre com isso, né? Com essa deficiência de pessoal. Aqui em Alagoas isso tem melhorado, né? Mas é a realidade. Olhando a nível de Brasil, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande no aparelhamento das carreiras de apoio, para que você tenha uma assessoria, né? Para que você consiga ali de fato desempenhar, né, o seu trabalho com mais maestria, né, diante desse apoio, desse suporte que você vai receber, por exemplo, para que você possa trabalhar dentro desse viés criativo, né, desafiador, e as atividades repetitivas, eventualmente, né, muitas delas você tem condições até de delegar, de atribuir a outras pessoas. A Jana está perguntando se a live vai ficar salva. Eu vou deixar disponível aqui no meu perfil para vocês, né, e para que vocês possam acessar aí quando eventualmente, né, tiverem necessidade. Se recebe honorários, se tem lei, sim, né, a gente recebe honorários, né, os advogados públicos, né, principalmente diante do artigo 85, parágrafo 19 do Código de Processo Civil, tem direito à percepção da verba honorária, né? Aqui em Alagoas, por exemplo, né, fazendo esse recorte, a gente, na nossa lei já há a previsão também, a nossa lei complementar número 7 de 91, ela prevê expressamente o direito à percepção da verba honorária. Então, recebe-se, né, vocês vão receber honorários, e esses honorários, por óbvio, diante da decisão do Supremo, eles estarão limitados ao teto constitucional, beleza, galera? Então, os valores que a gente recebe têm que estar submetidos aí ao teto constitucional. Mas, pessoal, excelente remuneração, né? Excelente remuneração, que você vai com certeza, né, ter aí diante da aprovação no concurso das procuradorias estaduais, e é uma carreira desafiadora. Eu falei dessa deficiência muitas vezes estrutural, de pessoal e também da própria estrutura física. Muitas vezes a sede, enfim, não é tão estruturada e você passa ali por dificuldade de alocação das pessoas, divisão nas salas, né? Tem muita gente que acha, vou ter uma sala só para mim. Não, a maioria das vezes você vai ter que dividir isso com outros colegas. Algumas procuradorias já estão mais avançadas nisso, né? Outras nem tanto, né? Então, por isso que esses são uns pontos que não são tão interessantes na carreira. De fato, a gente ainda precisa avançar em relação à parte de pessoal de apoio, em relação à estrutura física, né? Essas são questões que ainda precisam ser aperfeiçoados, para que a gente tenha também um corpo funcional da parte ligada à área de TI, área de contabilidade, enfim, ainda são algumas deficiências no geral das procuradorias estaduais, tá? A gente está falando aqui de tudo sobre a carreira de procurador do Estado, né? A Larissa perguntando quanto tempo entre as fases do concurso, depende, né, de que certame você esteja tratando ali, depende da procuradoria, mas às vezes a gente tem, por exemplo, primeira e segunda fase no meio final de semana, que é o caso da PGE de Alagoas, né, e outras procuradorias. Às vezes há um interregno, um intervalo entre a primeira fase e a segunda fase, um mês e pouco, né? Vai depender do concurso especificamente. A gente tem alguns editais abertos, né? O edital aberto aí da AGE de Minas Gerais, da PGE de Santa Catarina, né? Algumas procuradorias que estão com editais já publicados e que naturalmente vão aí exigir de vocês uma preparação em altíssimo nível. E é um destaque que eu queria fazer para vocês, né? Quem quer estudar para advocacia pública estadual precisa entender que tem que se preparar em alto nível, tem que buscar uma especialização na carreira, entendendo a sistemática, né, do concurso, como é que ele funciona, quais são as principais matérias, o que eu tenho que estudar, o que eu não tenho que estudar, o que eu vou deixar de fora do meu plano. Isso é fundamental, né? Eu preciso ter base maior em algumas matérias, como constitucional, administrativo, direito tributário, né? Direito financeiro, direito processual civil, são matérias
que aí, né, muitos chamam de núcleo duro, são matérias que você tem que ter uma base, um respaldo maior. Mas isso não significa abandonar as demais matérias, porque hoje, para você chegar competitivo numa prova da Advocacia Pública Estadual, você tem que estar aí na margem, né, dos 80% para conseguir ter um bom retorno, né, na tua prova. Então, é indispensável uma especialização, é indispensável que você possa, né, principalmente, ter condições de entender, né, e de se especializar naquele concurso. É, de fato, fundamental, né? A gente, por exemplo, tem aí os nossos editais anotados, à disposição, enfim, para que você possa entender o que cai, o que não cai, o que é mais importante, o que não é, e conseguir montar um ciclo de estudos que te faça render, né? Que te faça ter ali um retorno positivo na prova, beleza, pessoal? Então, a gente aqui está falando sobre a carreira, enfim, mas naturalmente a gente acaba falando dos concursos, né? E dos concursos que já estão com o edital aberto, que estão por vir, né? A gente tem aí Alagoas, por exemplo, Rio Grande do Norte, outras procuradorias que já estão se organizando também para fazer concurso. E eu queria dizer para vocês que às vezes as pessoas reclamam do número de vagas, né? Do quantitativo de vagas. Mas, pessoal, isso jamais deve ser um fator limitador para você fazer o concurso, muito pelo contrário. Eu acredito que você tem que se dedicar ao máximo, sempre tem uma palestra minha no YouTube sobre isso, para que você estude com a cabeça voltada para ser o primeiro lugar. Então, se eu digo para vocês que a carreira da advocacia pública é uma carreira fantástica, é uma carreira cheia de desafios, como nós falamos aqui, e eu tenho certeza, né, que você vai se encantar, como todos os dias eu acordo pela manhã e falo assim, cara, que bom que eu sou procurador de Estado. E falo isso para vocês de coração, né, porque é uma carreira que extrai o melhor de mim, né, extrai o melhor de mim. Nós temos aí advogados públicos de altíssimo nível, e eu espero, né, de fato, que vocês também estejam aí nesse grupo seleto em breve. Pessoal, com essas considerações eu pergunto para vocês se ainda temos alguma dúvida, algum questionamento, se vocês ainda querem fazer alguma pergunta para a gente caminhar para o final da nossa live, que para mim foi uma live extremamente enriquecedora, ter aqui a possibilidade de falar da carreira de procurador de Estado, para mim é sempre motivo de muita felicidade, porque sou extremamente feliz, né, e honrado por estar na carreira. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida aí, fala, mas o que eu quero dizer em palavras finais é que vale muito a pena, né, vale muito a pena esse esforço, a dedicação de vocês para estarem na Advocacia Pública Estadual, para conseguirem obter a aprovação. É uma carreira fantástica em termos de desafios profissionais, é uma carreira fantástica em aspectos remuneratórios, é uma carreira fantástica, né, para você conseguir conciliar as suas atividades, e eu espero verdadeiramente que a gente tenha conseguido aqui, né, traduzir isso para vocês, e principalmente eu espero que vocês estejam em breve, né, na condição de advogados públicos. E se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu vou agradecer a atenção de todos vocês, dizer que a live ficará salva aqui no nosso perfil. Até a pergunta ainda do Thiago aqui, se tem plantão, né? Alguns setores das procuradorias instituem alguns plantões, principalmente para atendimento de demandas urgentes, para que sempre tenha alguém à disposição, por exemplo, no setor. Então isso acontece, né, na Procuradoria Estadual, Procuradoria Municipal, tá, Thiago? Não é incomum também não a gente ter esses regimes para que as pessoas eventualmente sejam atendidas em situações, né, de urgência, que precisem de um contato ali pessoal com o procurador. Beleza, pessoal? Então, só agradecer. Existe na PGL o Núcleo de Estudos, Atuação de Pesquisa, sim, né? Atualmente eu sou o coordenador do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, e lá a gente desenvolve atividades justamente voltadas para o pensar estratégico da Procuradoria, para a capacitação eventual dos servidores, desenvolvimento de cursos, enfim, né? O curso de formação mesmo dos últimos procuradores que entraram, né, foi o primeiro da carreira, foi desenvolvido pelo Centro de Estudos, tá? Então, você tem, inclusive hoje também, eu presido o Fórum Nacional de Centros de Estudos e Escolas das Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Então, tenho a honra de ser presidente do FONASE, que é, né, uma rede fantástica de desenvolvimento, né, em termos de advocacia pública, de educação corporativa. Então é sensacional. Beleza, pessoal?
Então, assim, só agradecer a todos vocês, espero ter respondido as perguntas de todo mundo. Lembra de assistir quem perdeu a live do início, quem quer, né, passar essa live para os colegas, enfim, manda aí, né, essa informação de que a live vai ficar salva aqui no meu perfil. Só agradecer a todos vocês, espero ter contribuído com a live, né, espero que vocês tenham aí entendido um pouco mais do universo da advocacia pública, de como ela funciona, e eu tenho certeza que depois dessa live aqui nós teremos mais advogados públicos entusiasmados, né, a fazer a diferença no serviço público. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, muito obrigado, espero que tenham curtido a live aí sobre, né, a carreira de procurador de Estado. Espero que vocês tenham se empolgado aí para poder, né, ingressar o quanto antes na carreira. Um grande abraço para vocês, a gente se vê em breve e até mais. Valeu!